A manhã desse sábado foi mais triste, né, pessoal? O Brasil precisou aprender a se despedir da pessoa que dominou a televisão por mais de 60 anos. Morreu neste sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. Ele era praticamente da família de muitos de nós. Fez parte da infância, fez parte da adolescência, fez parte da vida adulta de todo mundo. Você podia até não assistir, mas você com certeza sabia quem ele era. Então, esse programa, o meu programa de entrevistas, aonde quer que ele esteja, será sempre dedicado a você, porque você foi o primeiro a acreditar. Esse era o poder de comunicação do mito Silvio Santos. Nas telas, o Silvio Santos tinha domínio total da mídia. Ninguém fazia televisão ao vivo como ele, ninguém. Ninguém entretinha uma plateia como ele. Ganhou R$1 milhão. Ele só precisava de um microfone e de um sorriso, pô. Aquele sorriso que vai sempre ficar pra sempre na gente, né? Vai guardar aquilo pra sempre, aquele sorriso dele. Nos bastidores, Silvio Santos era ainda maior. Um gênio dos negócios que começou do zero e ergueu um império. Não existe filme, documentário ou vídeo que dê conta de tudo que o Silvio Santos foi. Não tem como. Esse vídeo aqui em específico, ele vai mostrar um pedacinho de um dos maiores empreendedores brasileiros e as lições que a gente pode aprender com ele. Obrigado por tudo, Silvio Santos. A todos vocês, muito obrigado. Não tenho palavras, realmente muito emocionado. Já acostumado a estas alegrias, mas hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Fala, pessoal. Peter aqui. Silvio Santos não nasceu Silvio Santos, né? O nome dele de batismo era Cênara Bravanel. O nome e o ícone Silvio Santos foram sendo construídos aos pouquinhos, né? Mas ele já começou cedo. Aos 15 anos ele já era empreendedor, 15 anos. Era o ano de 1946 e o Rio de Janeiro estava passando por eleições municipais. Cênara Bravanel, ele viu um vendedor com uma banquinha vendendo capa de proteção para título de eleitor. Um produto simples, mas que todo mundo estava atrás. Era ano de eleição. Foi ali que ele passou pra gente a primeira lição de negócio. Aproveitar a oportunidade. Mesmo o moleque, ele abriu a própria banquinha dele na rua e também começou a vender capa para título de eleitor. Foi ali que ele começou a carreira como comunicador. Ele se destacava dos outros vendedores no gogó, gritando, sabe, no talento para atrair esses fregueses. O Silvio chegou a aprender truques de mágica com moedas e baralhos para chamar a atenção. Não era uma banquinha igual a todas as outras, né? Isso é visão, o cara era visionário. Tinha que começar com alguma coisa, com um diferencial. Muita gente gosta de dizer, né, que o Silvio Santos saltou de camelô para empresário. Mas é bom destacar outra lição importante. Ele não abriu mão de aprender. Mesmo trabalhando nas ruas, né? Mesmo já ganhando o dinheiro dele, o Silvio Santos terminou os estudos na escola técnica e se formou em contabilidade. Sim, ele era contador. Então a gente tinha ali, aos 18 anos, uma pessoa com visão de negócio, talento para comunicação e conhecimento para lidar com finanças. O cara estava muito na frente, visionário total. Aí quando você domina tantas habilidades, as oportunidades aparecem, com certeza. E apareceu mesmo. E foi da maneira mais estranha possível. Foi um fiscal da prefeitura que deu a primeira oportunidade para o Silvio Santos. O fiscal foi na banca dele para fechar um negócio. Não podia trabalhar nas ruas, não tinha licença, não tinha alvará. Mas o fiscal viu o talento do Silvio Santos e mudou de ideia. Foi o fiscal que levou o Silvio Santos para fazer o primeiro teste locutor. Então o Silvio Santos chegou na rádio e passou no teste. Mas ele não quis. Ele desistiu logo em seguida. O salário era baixo, ele ganhava mais na banquinha de camelô. Olha isso. Mesmo assim, isso mudou ele, mudou. O Silvio viu uma possibilidade ali. Guarda essa lição, ok? Possibilidades estão por todos os lados. Todos os lados. Você tem que saber o momento certo de aproveitar essas possibilidades. O tempo passou, o Silvio Santos completou 18 anos, serviu na escola de paraquedistas do Exército. Não dava mais para ser camelô, certo? Então ele usava as folgas do sábado para trabalhar em rádio. Olha a sacada. E agora vem uma das histórias mais impressionantes do Silvio Santos. A emissora de rádio onde ele trabalhava ficava em Niterói. Então o Silvio Santos morava no Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas existe a Baía de Guanabara bem no meio ali do caminho, tem como, né? Então naquela época não existia ponte Rio-Niterói, aquela ponte que todo mundo usa para atravessar Rio-Niterói. Todo mundo que ia de uma cidade para outra, pô, não tem jeito, tinha que pegar uma barca, era o caminho. Você não pega condição para ir pro seu trabalho todo dia? Não é chato pra caramba? Você não perde um tempão no trânsito? O Silvio Santos passou por isso também, só que ele foi além. Na barca, o Silvio Santos teve a ideia de colocar músicas para os passageiros ouvirem. Deu muito certo, todo mundo curtiu. Na verdade, deu tão certo que o Silvio Santos largou o emprego na rádio para viver de vender anúncios no alto-falante da barca. Cara, tipo, visionário demais, galera. Em 1950, Silvio Santos cansou disso e resolveu se mudar para São Paulo. Ele fez outro teste para ser locutor de rádio, passou de novo. Em 1954, Silvio Santos já estava na Rádio Nacional, uma das maiores do Brasil na época, né? Mesmo assim, o salário era baixo. Você acha que isso desanimou o Silvio Santos? Desanimou nada. Ele inventou outro negócio para complementar a renda. Ele criou uma revista de passatempos. Além disso, o Silvio Santos já começou a fazer uns freelas, né? Trabalhando como apresentador de circo, animador de festa. E foi numa dessas que o Silvio Santos conheceu o Manuel da Nóbrega, um dos grandes amigos da rádio brasileira. E aqui agora a gente vê o toque de Midas do Silvio Santos de novo. Manuel da Nóbrega chamou o Silvio para ser locutor de rádio, mas Silvio foi além outra vez. Na época, galera, o Manuel da Nóbrega, ele tinha um negócio próprio que não estava indo muito bem. Era um serviço onde as pessoas pagavam prestações ao longo do ano e recebiam um produto no final de tudo. Era o chamado baú da felicidade. A ideia era ótima, mas não estava decolando.
Silvio Santos se ofereceu para administrar aquilo. Esse foi realmente o ponto de virada na carreira do Silvio Santos. Total. Ele pegou uma empresa que estava no chão e levantou. No final das contas, o Manuel da Nóbrega saiu do negócio e deixou tudo nas mãos do Silvio. O Silvio transformou o Baú da Felicidade num fenômeno de venda. Muita gente conhece, né, o Silvio Santos até hoje como o homem do baú. E foi mesmo, né? O negócio vendia tão bem que o Silvio Santos começou a comprar horário na televisão para fazer o próprio programa dele. E o que tinha no programa? Propaganda para vender o carnê do Baú da Felicidade. E o programa era bom, cara. Isso que era legal. É claro que era bom, né? Tinha que ser bom, senão o público não assistia. E se o público não assistisse, como é que ele ia vender carnê? Silvio Santos já sabia disso desde a época que ele era camelô. O chamado Programa Silvio Santos nasceu ali, em 1961. E, galera, o sucesso foi tanto que ele não precisava mais comprar horário. Silvio Santos recebeu convite da TV Tupi para apresentar o programa dele. O passe dele era disputado, inclusive, né? Até o dia que o Silvio Santos estava na TV Paulista, em 1966, e a TV Paulista inteira foi comprada pela TV Globo. Você sabia que o Silvio Santos foi global? Exatamente, foi da Globo. Entre 1966 e 1975, o programa Silvio Santos era transmitido para a TV Globo. Exato. Ele só saiu da Globo para um voo muito maior. Em 1975, ele conseguiu virar dono da própria TV. Era uma concessão que só transmitia no Rio de Janeiro, chamada TVS. Foi o começo de tudo. É a primeira vez na história brasileira que um canal de televisão é dado a um punhado de artistas brasileiros. Sim, senhor ministro, em cada um de nós, diretores do Canal 11, há um animador, um ator, um redator, um produtor, um artista de televisão. Eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. Em 1981, o Silvio Santos já tinha outras concessões espalhadas pelo país e fundou o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. E adivinha qual foi o primeiro programa transmitido pelo SBT? O programa Silvio Santos. E galera, entre os anos 90 e 2000, o SBT disputou quase em pé de igualdade com a Rede Globo lá, com vários picos de audiência em vários dias e horários, o tempo todo. Hoje o SBT tem 114 emissoras no Brasil inteiro e alcança atualmente 70 milhões de residentes, ali empatando com a Record como segundo lugar na televisão brasileira. Qualquer um, no lugar dele, poderia ter parado por aí. Qualquer um poderia ter parado em vários pontos da carreira dele, vários momentos da carreira dele, poderia ter desistido. Já estava bom ali. Mas Silvio Santos praticou outra lição fantástica dos negócios: diversificar. Ele sempre diversificou a fonte de renda dele, sempre. Nunca ficou com uma só. O grupo Silvio Santos, o império de negócios que ele levantou, se espalhou por muitos setores. Cosméticos, capitalização, mídia e comunicação, incorporação imobiliária, até hotelaria. A Jequiti é dele, cara. A liderança é dele. Tudo isso ajudou o Silvio Santos a se tornar a primeira celebridade bilionária do Brasil. Em 2013, ele entrou para a lista da Forbes com um patrimônio estimado em 1,3 bilhão de dólares. Na época, o Grupo Silvio Santos tinha mais de 30 empresas. O cálculo atual é que o Silvio Santos tem aumentado esse patrimônio para 1,63 bilhão de dólares. O ano de 2010 foi o ano em que essa diversificação foi colocada em teste. Silvio Santos já tinha 70 anos de idade, passou pelo maior sufoco da carreira dele nos negócios. Foi descoberto um rombo de 4 bilhões de reais no balanço financeiro. Boa parte desse buraco negro foi provocado pela má administração do Banco Pan-Americano. Silvio Santos era acionista majoritário, ele teve que entubar o prejuízo. Diretores e secretários do banco foram processados e condenados por fraude, mas a conta estourou no colo dele, do Silvio Santos. E ele se virou. Ele deu a volta por cima, reunindo recursos de todas as outras empresas que ele tem. Ele fez questão de quitar essa dívida. Nenhum cliente do Pan-Americano foi prejudicado, nenhum. Um dos principais apoios nessa crise foi o sucesso do Grupo Jequiti. Silvio Santos tinha investido na Jequiti em 2006 e foi como uma tábua de salvação no pior momento para ele. Hoje o Grupo Jequiti tem cerca de 260 mil consultoras cadastradas no país inteiro. Compete com nomes gigantes que já estavam consagrados no mercado e responde por cerca de 20% do faturamento de todas as empresas do Silvio Santos. E como o próprio Silvio Santos já falou, inclusive, acho que você já deve ter ouvido isso, tudo foi conquistado trabalhando de domingo a domingo, com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Foi talento? Pô, foi muito talento. Mas também foi muito esforço, ok, galera? Silvio Santos nunca foi só um apresentador. Por melhor apresentador que ele tenha sido, nunca foi só isso. E eu digo com sinceridade que é muito difícil citar um apresentador melhor do que ele. Não tem como. Eu não consigo pensar agora em alguém melhor do que ele no mundo. Não existe. E ele ocupou esse topo por gerações. Você assistiu, seu pai assistiu, sua avó assistiu. Presta atenção nisso, cara. O cara ele bateu recorde de apresentador que ficou mais tempo apresentando na frente de um programa. O legado que o Silvio Santos deixa para todos nós nunca vai ser apagado. Ele foi um exemplo, um mito. Com e sem microfone de lapela, não importa. Um comunicador sem igual, um empresário sem igual. Eu vou me despedir agora com uma última lição que ele passou pra gente e fica para todos nós. Só não consegue objetivo quem sonha demasiado, quem pretende dar o passo maior do que as pernas, quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, elas precisam ser lutadas. Essa é a homenagem do nosso canal pro Silvio Santos. Com muita dor no coração, muita saudade. Acho que
orgulho também de ter ele como mestre, como inspiração. Fica aqui a minha despedida. Obrigado, Silvio Santos. Abraço.